Eu quero trazer um texto aqui no livro de 1 Samuel, o capítulo 22, somente o primeiro e o segundo versículo. O tema dessa ministração é despertando os dons. Você tem coragem de dizer assim: desperta, Jesus, os dons na minha vida hoje? Eita, tem gente com medo, tem gente que não quer. Vou fazer melhor. Você vai repetir comigo assim, diz: eu me permito ser boca de Deus a partir de hoje. Em nome do Senhor Jesus, eu aciono em todas as áreas e setores da minha vida. Eu conecto o meu espírito ao Espírito do Senhor e declaro que juntos somos um. Agora dá um amém aí, bem forte. Eita Jesus. Tá bom, pastor. Versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 22. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se ali todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Curva sua cabeça onde você está, fecha os seus olhos. Vamos tirar uma palavra de oração. Papai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos céus abertos sobre esse lugar. Declaramos sobre essa tríplice fronteira, sobre Foz do Iguaçu, todo o céu de bronze sendo quebrado. Declaramos aqui um ambiente de glória, Senhor. Atribuímos a Ti toda a honra e toda a glória. Declaramos que nós nos desconectamos agora de toda a ansiedade, de toda a preocupação, de tudo aquilo que tem a capacidade de nos desconectar da Tua presença e de ouvir a Tua voz. Eu quero declarar nessa noite, toda a mente cativa, a palavra de Deus e o Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sente por bondade. Amados, esse texto aqui é um texto que sempre falou muito comigo. A primeira vez que eu li 1 Samuel, 2 Samuel, eu acredito que eu estava vivendo aqueles dias. Alguém um dia falou assim para mim: pastor, quando eu leio a Bíblia é como se eu estivesse vivendo ali. Eu disse: eu te entendo, eu vivo isso. E quando eu observo a forma como Davi se conectou a Jonatas, em aliança, em irmandade, em caráter para buscar Deus e para fazer aquilo que era correto, se levantaram muitos gigantes. E Davi tem algo que me chama muita atenção e eu quero compartilhar algo com você. Preste atenção no que eu vou lhe falar. O caminho da obediência é o caminho que vai te colocar nos lugares que você sempre esperou. Vou repetir. O caminho da obediência é o caminho que vai te colocar nos lugares onde você sempre esperou. O caminho da obediência nos coloca a passar pelos lugares de transições onde nós almejamos e onde Deus já tem preparado para nós. Só que o tempo Deus usa como ferramenta para testar o nosso coração e o coração de muitas pessoas. Quando houver uma demora, desconfie que Deus está trabalhando, porque o tempo ele vai provando as pessoas, vai revelando o caráter delas, né? É por isso que a gente sempre fala assim: vamos comer um saco de sal primeiro, né, para a gente se conhecer melhor, porque só com um pacote não vai dar não, só com 1 quilo demora muito. O tempo revelou o coração das pessoas quando Moisés subiu a montanha. Moisés passou 40 dias buscando ao Senhor, e as pessoas não tinham mais garantia se Moisés estava vivo. Se ele está demorando, quem garante que ele está vivo? E começaram a pressionar Arão, e ele disse assim: dai-nos um Deus. E acabaram fazendo besteira.
Por quê? Porque o tempo sonda o coração das pessoas. Davi, no caminho da obediência, irmãos, ele foi obediente. Ele continuou ouvindo Deus. Abraão ouviu Deus, ele não deixou de ouvir Deus, pois se ele tivesse deixado de ouvir Deus, ele tinha matado o próprio filho. Tem muitas pessoas que recebem uma palavra de Deus, e agora, então ele vive naquela palavra, porque pararam de ouvir Deus. Às vezes Deus mudou o comando, Deus mudou as circunstâncias. Deus é quem muda decretos. O poder de tudo está nas mãos dele. Eu lembro de um dia, eu orava por algo que para mim parecia muito impossível. Eu estava 40 dias em um monte, subindo ali todos os dias. E eu ouvi a voz de Deus quando Deus falou assim: eu tiro de onde não tem e coloco onde não cabe. Eu tiro de onde não tem condições de saída, ou para quem não tem condições de possuir. Se você for inteligente, diz assim: Deus, essa palavra é para mim hoje. Eu quero acessar esse lugar onde eu alcance um entendimento e uma posição em Deus, onde eu consiga trazer a bênção de Deus, a benevolência dele para um lugar de milagres, onde na minha casa o milagre venha acontecer. Nesse texto aqui, irmãos, começa dizendo que Davi, ele se refugiou na caverna de Adulão, e até os irmãos dele, toda a casa do seu pai foi lá onde ele, foram lá visitar ele. O que está acontecendo? Davi recebe ordens do seu pai, e ele se deixa o rebanho, vai, pega alimentos, e deu ordens para ele: procura comandante tal, as infantarias, a fim de que me traga a ordem dos teus irmãos. A obediência de Davi levou ele para enfrentar Golias. O caminho da obediência sempre vai nos levar para os lugares onde aquilo que parece ser um gigante ou uma grande montanha, Deus vai colocar diante de nós para nós vencermos. Davi não era tão grande quando diziam ser, ou quanto aparentava ser, até chegar um menino destemido, porque ouvia Deus. E a melhor coisa que tem às vezes é você ser um menino que ouve Deus, do que ser um sacerdote emudecido que não tem mais sensibilidade ao Espírito de Deus. Deus está falando, irmãos. A Bíblia diz que antigamente Deus falava pelos seus profetas, mas nesses últimos dias tem falado a Jesus Cristo, seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. O Senhor tem falado com você, Ele tem falado com a sua igreja, Ele tem falado conosco. Agora, muitas pessoas estão tão ocupadas que elas não tiram tempo para ouvir o que Deus está falando. Deus está mandando os recursos, Deus está dando estratégia, mas as pessoas não estão ouvindo o que Deus está falando. E a Bíblia diz que nos últimos dias iriam se levantar mestres, que iriam pregar doutrinas, iriam pregar fábulas. A palavra de Deus ia dar coceira no ouvido das pessoas, e elas iriam cair nesses enganos. Nós temos que ser uma igreja com a Bíblia aberta, uma igreja que questiona na palavra, uma igreja que se dobra diante do Cristo ressurreto, que governa os céus e a terra, aquele que não tem causa perdida para Ele. Nós precisamos olhar para a nossa vida diante dos maiores embates, diante das grandes adversidades, e saber que quem tem uma saída é Deus, independente de como a nossa vida esteja. Nos momentos mais difíceis, nos melhores momentos da nossa vida, nós temos que chamar Deus. O maior inimigo do homem não é o diabo. O maior inimigo do homem é o sucesso. O maior inimigo do homem é a prosperidade. As coisas boas é que tem afastado muita gente da presença de Deus. As coisas boas é que tem sido realmente um bezerro de ouro na vida de muitos. As coisas boas tem tirado muito gigante de Deus, muitos guerreiros, muitos homens e mulheres que um dia enfrentaram grandes batalhas, que foram poderosos em Deus, na presença de Deus, mas que se embriagaram com a vinha. A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha e ele prosperou, mas no meio dessa propriedade ele se embriagou com o fruto dela, bebeu que encheu a cara. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos embriagar com aquilo que Deus nos dá. E te falo aqui uma coisa: uma igreja lotada, ela está com 80% da sua capacidade. Nós aqui já estamos com 100%.
Nós temos que vigiar a igreja e orar, porque o sucesso, ele cobra caro às vezes das pessoas. Nós temos que orar para um homem de Deus ou mulher de Deus, quanto mais alto eles chegarem, mais de joelho tem que andar, mais na presença de Deus tem que se dobrar. Quanto mais alto você estiver, quanto mais Deus te confiar bens, quanto mais Deus colocar bens na sua mão, ande de joelho, se dobre diante dele, reconheça em todos os teus caminhos. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá. Cadê o bom de Bíblia? Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja, o teu coração. Você tem se agradado do Senhor? Davi se agradou. Davi se agradou de Deus. Ele ouviu. E a Bíblia diz que Deus mandou lá na casa do pai dele um profeta para ungir ele como rei de Israel. Diz: ó, achei um homem segundo o meu coração. Vai lá na casa de Jessé, o belamita, vai lá em Belém e derrama azeite sobre a cabeça de um que eu escolhi. Davi, irmãos, não foi convidado pelo pai, não foi convidado pela mãe. Ele, em todos os momentos, diante do texto ali, você via que ele não estava presente em uma festa, um grande banquete para receber, né, uma grande autoridade que era um profeta. Talvez hoje você se sinta excluído da sua família. Talvez hoje você seja altamente capacitado, né, tenha habilidades fantásticas, mas não se veja capaz, não se acha capaz. Talvez você olhe para si mesmo e se ache cheio de defeitos, cheio de falhas, carregando, né, muitas vozes, né, que estão ressoando na sua cabeça. Dorme todos os dias com um barulho de incapacidade que vem desde a sua infância, ou talvez lá do ventre da sua mãe, com muitos traumas trazendo. Por quê? Porque Satanás, ele é inteligente. Ele golpeia as pessoas desde o ventre da mãe, insinuando, mentindo, distorcendo a verdade, e vai traumatizando as pessoas. Para quê? Para que ele possa diminuir elas, para elas não se verem na sua totalidade, na plenitude daquilo como Deus as criou. O Senhor tem levantado a sua igreja. O livro do profeta Isaías, o capítulo 45, a Bíblia diz que o Senhor vai na frente, quebrando as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, endireitando os caminhos tortuosos. Para quê? Para que nós possamos assim herdar as riquezas encobertas e os tesouros das trevas. Tesouro das trevas são pessoas que hoje, irmãos, estão caídos, estão jogados na sarjeta, pessoas que diante de Deus são valiosas e que ninguém tem dado nada por elas. Deus está levantando uma igreja que vai arrancar gente do inferno. Deus está levantando nesses dias um grande avivamento, onde pessoas estão orando, pessoas estão sendo curadas. E às vezes, né, tem gente de Jesus ainda cura. Jesus sempre curou, Jesus salva todos os dias, todos os momentos, Jesus opera em todos os momentos. A Bíblia diz que o olho dele não dorme, aquele que é o guarda de Israel não pisca o olho. Onde está a nossa confiança? A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no braço do homem, que confia no homem. Não é eu confiar no meu irmão, é eu confiar nas habilidades que eu tenho, na formação que eu tenho, na condição que eu tenho, nos tesouros que eu tenho. Eu confiar em mim. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia nesse homem. Nós temos que confiar em Deus, que é a nossa força. Davi, então, ele obedeceu ao pai e ele foi para o caminho da bênção. Davi, ele se dirigiu exatamente para o lugar onde Deus estava direcionando. Deixa eu te falar uma coisa. No dia que você pegar um ônibus errado, não questione. Às vezes nós pegamos um ônibus errado para chegar nos lugares certos. Davi, ele foi obediente, é verdade. Davi, ele foi obediente, obedeceu ao pai. E a Bíblia diz que já tinha 40 dias em que os filisteus afrontavam os filhos de Israel. Afrontava o exército de Israel. A Bíblia diz que os homens batiam os artelhos, os tornozelos, tremiam de medo. Lá no Nordeste, nós dizemos, ele estava cagando de medo. Era mais ou menos isso. Caba frouxo. Era só o que tinha ali. E Davi, quando ele chega aqui, a Bíblia diz que ele chega exatamente no momento onde todos os dias era feita a afronta. O que aconteceu? Exatamente, ele vai para diante da trincheira, ele ouve o desafio habitual. Ele disse assim: quem esse cara pensa que é? Ele não está desafiando esses homens, ele está desafiando o exército do Deus eterno.
Olha só, diz, o que ganhará o homem que aceitar essa briga? O que ganhará? O que vai ganhar? Olha, diz que o rei vai dar a filha dele em casamento e toda a sua parentela não vai pagar mais impostos. Aceita. Queridos, Davi era só um jovem, entre 16 e 19 anos. Imagine um adolescente diante de um gigante, um homem preparado de guerra. Deus sempre usa pessoas improváveis para os lugares de autoridade. Talvez Deus esteja abrindo uma porta para você e você disse assim: não é para mim. Será se é para mim? Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus abrir a porta, passa. Quando o homem fala, está falido. Quando Deus fala, está falado. Vai cumprir a palavra, irmãos. Isso é uma verdade. O homem é quem falha com as suas palavras, mas quando Deus fala, vai acontecer. E ele zela pela palavra dele, fica velando. Para quê? Para cumprir. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra e atento os seus ouvidos às suas súplicas. Agora, o que é que nós temos suplicado diante de Deus? Quando você tem um problema, onde é que você vai abrir o seu coração? Quando você tem que desabafar, a quem você procura? Você tem um ombro para chorar? Muito cuidado onde você derrama suas lágrimas. Muito cuidado onde você abre a sua boca. Porque se não for aos pés de Jesus, talvez as coisas não aconteçam como elas têm que acontecer. Porque tem gente, irmãos, que ele vai chorar com você nos seus piores momentos. E vão chorar com você. Eles vão lamuriar com você. Vão fazer campanha de oração com você. Mas eles não vão ter a capacidade de ir para a sua festa e regozijar naquilo que Deus tem para você quando Deus te aprovar. Tem gente que ele não lida com o seu sucesso. Tem gente que não consegue celebrar a sua alegria. Tem gente que não consegue ver o seu carro novo, a sua família restaurada. Tem gente que não consegue ver Deus te abençoando. Por quê? Porque dentro dele há um resquício que não é do céu. Nós temos que tomar muito cuidado onde abrimos a nossa boca. Aqui a Bíblia diz que Davi, ele passou pelo teste e ele matou Golias pela palavra de Deus. A Bíblia diz que quando ele vai a Golias, ele diz: você vem para mim com espada, com escudo, com lanças, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou. Davi, ele confiava em Deus. Davi, ele entrou em uma guerra que Deus estava lhe dando vitória, e Deus estava lhe impulsionando para aquilo ali. Quando é que eu sei se Deus está comigo? Quando Ele te direcionar, quando o seu coração estiver queimando, quando tiver algo dentro de você te impulsionando, quando tiver uma voz dentro de você te incomodando, você está sentindo, você não dorme, aquilo ali está ali, martelando. Continue ouvindo Deus. Deus vai queimar dentro de você. Quer ver quando Deus está na sua causa? Quando você tem um projeto muito grande, você não tem R$1 para começar. Quando a tua obra é de milhões, você não tem R$1 para começar. Você não precisa de dinheiro, você precisa de fé. Você precisa de Deus te dando estratégias. José só precisou ouvir Deus. Agora entenda, ser um José é muito fácil nos dias de hoje quando a gente lê a Bíblia. Mas para alcançar o trigo do Egito tem que ser fiel. Não pode negociar. Tem que ser a prova de cachaça. Tem que ser a prova de adultério. Eu já falei, eu acho que até em outra ministração. Eu lembro de um dia, de uma troca de olhar que eu tive com uma mulher. Aquilo me maltratou, aquilo me fez mal. Eu cheguei para minha esposa, falei para ela, disse assim: olha, eu troquei um olhar com a mulher, fiquei mal, e aquilo me fez um mal muito grande. Ela orou por mim, e eu depois fui atrás do meu pastor e orei, e naquele dia Deus falou comigo: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Guardei isso para mim, nunca mais eu permiti que faltasse luz no meu olhar. Nunca mais eu olhei para uma mulher sem olhar com o olhar de Cristo. Se na minha frente tem uma mulher que eu não posso olhar para a roupa dela, eu vou olhar para o chão, eu vou olhar para o céu, eu vou me proteger, defendendo o meu campo de visão. Está difícil nos dias de hoje, mas não é impossível. Tem hora que a gente tem que: Jesus, caminhando eu vou,
para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. E não é só mulher não, tem muita insegurança em muitos homens. Homem de 50 anos, vestido igual adolescente, empacotado a vácuo, que para reproduzir vai ser difícil para gerar filho, irmão, está tudo apertado demais, até a circulação está dando trabalho. Deixa eu te falar uma coisa. Esse capítulo 18, Jetro, ele chega no ambiente que Moisés está ali, atendendo o povo, e ele observa, Moisés começava a atender o povo de manhã e até à noite, cansando o povo. Ele diz: o que você está fazendo é mal, você não está agindo direito, como um bom líder, você vai cansar esse povo, vai se cansar. Agora me ouça, porque se você me ouvir, Deus vai te abençoar. Procura no meio desse povo homens leais, não avarentos, que cuidem de suas famílias, homem de verdade. Fala sério, eu tenho cara de homem? Eu quero dizer para você uma coisa: ser homem não é questão de ser do sexo masculino. Ser homem é uma decisão. Ser homem é uma decisão. Prover a minha casa é uma decisão. Sair do comodismo é uma decisão. Ser um valente para afirmar as minhas filhas e colocar Deus no coração delas é uma decisão. Deus me deu um cajado, colocou na minha mão e disse: seja homem. Deus me deu uma missão. Eu preciso ser homem. Eu preciso colocar a mão na cabeça da minha esposa e orar por ela. Tem dia que minha esposa está mal, eu vou lá, coloco a mão na cabeça dela ali, ora 10 minutinhos, depois está zerada, veio de fábrica, deu um reset nela. Sangue de Jesus tem poder. É para não deixar o diabo entrar na minha casa. E não é dizendo que o diabo quer entrar na vida da minha esposa, não. Por quê? Porque tem horas, irmãos, que nós estamos mal. Isso é função do sacerdote. Como sacerdote, eu preciso entender a minha missão. Há muitos homens hoje amargurados, se sentindo incapazes, feridos no seu chamado, no seu papel, na sua liderança, que estão se intocando dentro de uma caverna. Davi, depois que ele matou um gigante, ele virou uma referência. Nós só iremos levar as pessoas até onde nós já chegamos. Hoje o que você mais vê na internet é gente vendendo curso para fazer aquilo que ela nunca fez. Vem aqui, entra aqui, paga tanto que eu vou te ensinar a fazer aquilo que eu nunca fiz. A Bíblia diz que um cego não consegue guiar o outro, vão cair em um buraco juntos. Nós precisamos ouvir Deus. Deus fala com Jesus, Jesus fala comigo e eu falo com a minha esposa. Se a minha esposa não está me ouvindo, a comunicação foi cortada, a comunicação não está batendo. Eu não vim essa noite aqui para falar de casamento, nem falar bater em homem, não. Eu estou falando de mim. Estou aqui falando daquilo que é Bíblia, daquilo que é interesse da igreja, que homens sejam levantados. Os nossos filhos precisam olhar para os pais, para as mães, e ver homem e mulher de Deus. Nós precisamos defender a nossa casa, nós precisamos defender os nossos princípios. A palavra de Deus, ela precisa todos os dias ser mencionada na nossa casa. Isso aqui, irmãos, é responsabilidade minha. Orar com os meus filhos, ensinar eles a amarem a palavra. Não estou dizendo que é sua, estou dizendo que é minha. E eu convoco homens que sejam homens de verdade, que queiram liderar suas famílias. Pois um dia, você sabe o que eu pensava? Quando eu tinha 8 anos, eu descobri que eu jamais iria casar com uma mulher briguenta. Era um período que minha mãe estava passando por um processo de... Hoje eu entendo, né? Eu sou terapeuta, estudando, descobri, minha mãe estava passando por um período de depressivo, de depressão, e um dia ela fez uma cena lá, e brigando com minhas irmãs. Eu tinha 8 anos. Nunca eu vou casar com uma mulher briguenta. E um dia eu achei um versículo na Bíblia que me respaldou. Aquilo virou uma doutrina para mim. Uma mulher briguenta é como uma casa gotejenta num dia de chuva. Detê-la é como tentar parar o vento.
Eita! Você já viu como é os ventos aqui de Foz do Iguaçu? Os pés de ipê que são mais resistentes, tem hora que ele voa, eu digo, vai cair, vai quebrar as galhas. E o vento vai e volta. Assim é uma mulher briguenta, irmãos. Quantos homens amargurados, ressentidos na sua masculinidade, feridos, que estão carregando traumas, dores, estão renunciando, os seus dons estão com dons enterrados. É o que mais temos. Homens que não conseguem assumir o seu papel, o seu sacerdócio com amor. Vou repetir mais uma vez, não vim para bater em homem não. O que eu estou falando aqui está na Bíblia. E digo a vocês, Davi era um cara que tinha autoridade, pois ele já tinha matado gigantes. Só que ele chega em um momento que o sucesso dele incomodou o próprio líder. Davi foi perseguido pelo seu próprio líder, pelo seu próprio sogro, pelo seu próprio rei, pelo seu próprio pastor. O cara pega uma lança e joga nele para matar. Tem muita gente, irmãos, que usaria essa lança de volta e tentaria ferir o seu líder. A Bíblia diz que quando Davi chega nessa caverna, ele encontra esse tipo de homens. Homens envergonhados, homens quebrados financeiramente, endividados, homens com a vida totalmente destruída, que tinham perdido família, tinham perdido tudo. Ali havia um bandido, gente que não dava mais nada. E tem gente que diz aí na rua, que diz assim, quando não dá mais nada, dá um quê? Você já ouviu essa expressão? Não tem pra cá não? Cabra quando não dá mais nada, dá um crente. Glória a Deus. Se for daqueles que lê a Bíblia, dá bom. Se for daqueles que andam com a Bíblia aberta aqui, colocando em prática o que lê, esse dá bom. Porque tem gente, irmãos, que lê João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas não coloca a verdade em prática. E no versículo 31, a Bíblia diz, Jesus tinha falado aos judeus que tinham crido nele, e disse, se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês as cumprides, verdadeiramente sereis meus discípulos. E a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para eu conhecer a verdade, eu tenho que colocar essa verdade em prática. Para eu conhecer a verdade, eu tenho que andar com essa palavra no meu coração. Para eu conhecer a verdade que vai abrir portas, que vai me dar direções, que vai tirar tesouros das trevas, que vai me trazer recursos, eu preciso andar com os olhos fechados e com o coração aberto, para ouvir a direção do que o Espírito está dizendo. O Senhor diz, Jeremias, o que vê? Eu vejo uma amendoeira. O que você está vendo? Qual a sua visão hoje? O que você está vendo? Você está vendo uma nova estação? Você está pronto para receber frutos em 2025? Pois esse é um ano de muita prosperidade. Esse é um ano onde a igreja, irmãos, vou lhe falar aqui uma coisa, vai ser um ano de governar com o joelho no chão. Nós governamos com o joelho no chão. Esther governou na peça com o joelho no chão. Joelho no chão é que traz os céus para governar a terra. Quando nós nos dobramos diante de Deus para ouvir a sua voz, nós nos conectamos com os céus e o céu trabalha a nosso favor. Zaqueu entendeu. E ele entendeu que diante de uma multidão ele não conseguiria falar com Jesus. Ele disse, eu preciso levar algo novo para minha casa, e minha casa está uma bagunça. E Zaqueu subiu uma árvore, Jesus o avista, você conhece a história, e Jesus diz, Zaqueu, desce daí, hoje eu vou pousar na tua casa, hoje chegou salvação na tua casa. Ele disse, Senhor, se tiver alguém aqui que eu tenha defraudado, restituirei 4 vezes. Porque assim era a lei. Se alguém tivesse roubado alguém, furtou alguém, tinha que pagar 4 vezes o valor. Zaqueu abriu a vida dele e disse assim, olha, eu estou debaixo de um arrependimento, que eu estou abrindo a minha vida para mudar o que eu tiver que mudar. Você está disposto hoje a mudar o que precisa ser mudado na sua vida? Você está disposto a viver 2025 como Deus realmente quer? Porque tem horas que eu cumprimento a pessoa, e aí, como é que vai? Está do jeito que Deus quer.
Então está melhor do que para mim, porque eu tenho dia que eu estou tentando fazer o que Deus quer. Tem gente que diz que está do jeito que Deus quer, a vida dele está quebrada, está tudo dando errado, está do jeito que Deus quer. Não é do jeito que Deus quer, é do jeito que a pessoa está governando a vida dela. Nós precisamos levar o evangelho para dentro da nossa casa. O evangelho começa dentro de nós quando nós lemos a Bíblia. A Bíblia é a luz que o mundo precisa. Você acha que as pessoas vão pelo que você fala? Elas vão pelo que você faz. Nós somos o exemplo quando o nosso comportamento fala mais do que nossas palavras, mais do que nossas atitudes. Quando a Bíblia fala em instrução, ela fala em modelagem. O filho, ele faz aquilo que vê o pai fazer. Jesus, mostra-nos o Pai, e nós creremos. Ele diz, olha, quem vê a mim vê o Pai, porque o filho só faz o que vê o pai fazer. Davi encontrou homens aqui que tinham habilidades exponenciais, mas eles não estavam usando. Homens amargurados. Adulão, a caverna de Adulão era o lugar dos rejeitados, dos renegados, dos traídos. Era o lugar das pessoas que estavam desanimadas da vida, que nada dava certo para elas. Os ciclos de repetições, os altos e baixos estavam repetindo. Esse aqui era o lugar das pessoas que foram abandonadas por pai, por mãe, pessoas que foram traídas, quebradas na sua essência, pessoas que realmente não tinham mais nenhuma expectativa de vida. Era um lugar de dor, mas também era um lugar de redenção. Pois Davi era um adorador. Davi olhou para a dor desses homens, 400 homens, Davi começa a liderar. E de repente Davi ele começa a treinar aqueles homens. Olha, eu matei um gigante. E esses caras começam então a se espelhar em Davi e ficam apaixonados. Agora você já imaginou, irmãos, quantos de nós temos habilidades e nós enterramos o nosso tesouro? Quantas vezes Deus te dá uma habilidade, Deus te dá um dom e você não tem usado? Você tem deixado de usar aquilo que Deus te chamou para fazer. A Bíblia diz que um homem, uma batalha matou 800 homens. Você já imaginou? Uma pessoa, um homem que tem a capacidade de matar 800 homens em uma briga. Você tinha coragem de brigar? Você que é bom de jiu-jitsu aí, brigar com um cabra desse? Matou 800 homens. Um homem só guardou um campo de lentilhas, de invasores. Um homem, você imagina o que é vir um exército e um homem enfrentar um exército de invasores? Que homem admirável, que homem valente. O Senhor está em busca de homens que queiram mostrar a sua coragem, os seus talentos, que queiram realmente. Esses caras que estavam tudo apagados, chorando dentro de uma caverna. A Bíblia diz que teve um que se envolveu tanto na batalha que depois, para tirar a arma da mão dele, não conseguia, ficou grudado. Imagine alguém que entra numa batalha e ele flui tanto no dom dele que ele não consegue se desconectar do dom. Você já olhou para aquilo que Deus plantou na sua vida que você não tem usado? Você já observou que dentro da igreja, nas nossas casas, cada pessoa tem um dom e ele precisa fluir naquilo que Deus entregou? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. O apóstolo Paulo fala assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você está louvando? Faz para a glória de Deus. Você está servindo? Está intercedendo? Faça para a glória de Deus. Está na mídia? Faça para a glória de Deus. Está no estacionamento? Faça para a glória de Deus. Está no louvor? Está nos instrumentos, na bateria, nenê? Faça para a glória de Deus. Não faça para competir. Não torça para o seu irmão errar. Não torça para o seu irmão desentoar. Não torça para o seu irmão pregar uma mensagem ruim. Faça para a glória de Deus. Se o que você faz é para Deus, entregue para Ele. Se o que você tem feito é para Deus, entregue a Ele a glória.
Como é que o hino fala? Consultaram o João. João estava na cadeia, estava aprisionado. João, Jesus está batizando, Jesus está curando, e o fogo está pegando. É necessário que ele cresça e eu diminua. Quando eu e você servimos, é necessário que ele cresça e que a gente diminua. Mas quando chegar o momento, eu quero te falar algo. Aquilo que todo mundo vê é resultado daquilo que ninguém vê. Às vezes ninguém vê as renúncias que você faz. Às vezes ninguém vê o tempo que você retira para estar em um ensaio, para estar se dedicando, treinando. Às vezes ninguém vê o tempo que você tira para estudar, para se preparar. Ninguém vê. Mas vai ser perceptível, porque aquilo que ninguém vê é resultado do que todo mundo vê. O seu lugar secreto, o seu quarto, o lugar onde você derrama as suas lágrimas. Às vezes ninguém está vendo o que você está pranteando diante de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi chamado para uma casa. Ele foi chamado para um almoço por um leproso chamado Simão e uma prostituta. Ela não foi convidada. Ela entrou de surpresa, chegou na hora do almoço, chegou por trás, acredito que pelo quintal, invadiu a casa, se lança aos pés de Jesus e quebra um vaso com um perfume muito caro e lança aos pés de Jesus. Ela não levanta uma palavra, aquela mulher só chora e fica lamuriando, chorando e lágrimas derramando. Cada lágrima daquela mulher era uma renúncia, pois pela primeira vez um homem diante daquela mulher olha para ela não para usar o corpo dela, mas olha para a alma dela, para curar as cicatrizes dela, as feridas dela. Quantas vezes a gente se depara com pessoas que não tem mais motivo para ficar em casa? Quantas vezes você vê pessoas na sarjeta, você não sabe por que eles estão lá, e às vezes a pessoa que pensa que na rua só existe bandido. Não, na rua tem gente que perdeu casa, não tem mais motivo, foram abusados pelos seus próprios genitores, não tem motivo para ficar em casa, foram espancados, foram agredidos, foram golpeados na sua essência. Só Deus para ouvir essas dores e olhar para essas lacunas. Quantas vezes a gente ouve história que rasga o coração da gente, a gente tem que ficar ali equilibrado para ouvir Deus, para trazer uma cura, para trazer uma palavra que vai acalentar o coração da pessoa, para trazer um bálsamo que vai curar a ferida. A gente se corta por dentro e tem que se manter ali equilibrado para ouvir Deus. Jamais. O dia que alguém subir aqui, que não tremer as pernas, não suba. Um dia a Petrúcia falou assim: pai, eu subo no púlpito, mas eu fico tremendo. Eu disse: no dia que você não tremer, desça. Você não está pronta para subir. Não está pronto. O dia que isso aqui virar algo comum para nós, a gente tem que descer. Porque púlpito não é lugar de amigo de pastor, é lugar de amigo de Deus. É lugar da palavra profética fluir. É lugar de Deus trazer os adoradores. Aqui é um lugar de redenção, de cura, onde o bálsamo tem que passar nas feridas. Jesus parava por gente que para o mundo é insignificante. Tem gente que não quer parar por ninguém, irmãos. Tem gente que não quer perder tempo. Jesus conta uma parábola do bom samaritano, e ele dá exemplo de que nós temos que ter misericórdia. Nós temos que chamar os céus para a terra para curar as pessoas. Nós temos que ouvir Deus. Quantas vezes Deus tem falado com você e você tem fechado a boca lá no seu trabalho? Você tem fechado a boca naquilo que Deus tem falado com você. Tem gente morrendo, às vezes do lado da pessoa, ela não abre a boca. É um agente secreto do céu. Crente 007. Ninguém sabe que ele é crente. Tem gente que está esperando uma palavra para se converter. Tem gente que está angustiado, precisando de alguém que coloque a mão na sua cabeça e ore por ela. Tem gente que tudo que está precisando é ouvir a voz de Deus através da sua vida.
Mas às vezes você se acha pequena, se acha pequenininho, que não tem valor. Eu vou falar algo para você, acredite no que eu vou falar. Isso não é jargão, não é palavra de jargão jamais. Mas o que tem poder na boca de Jesus tem poder na sua boca. E eu provo isso. Repete comigo assim: o que tem poder na boca de Jesus tem poder na minha boca. Deus vai lá no Éden e chama Adão e diz: filho, vou colocar toda a criação diante de você. Você vai dar nome a tudo, assim como você chamar, assim será. Mudou alguma coisa até o dia de hoje? Não. Eu estava modelando. O que nós precisamos é de modelagem. Jesus chega para uma figueira em uma época que não tinha figos e diz: morra! O que aconteceu com ela? Morreu. O que tem saído da boca de muitas pessoas tem sido sentenças e elas não sabem. Palavras são decretos, palavras são documentos. Muito cuidado com os documentos que você libera. Sabe por quê? Jacó tinha fugido do sogro, que era trapaceiro. E o sogro: você me roubou. Ele disse: eu não roubei. Ele disse: roubou. Ele disse: com quem você encontrar o furto, morra. A mulher dele tinha ocultado o furto. E quem foi que morreu? Quando Deus falou para Adão que se ele comesse da fruta da desobediência, o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele ia morrer. Ele morreu de imediato? Não. Então muito cuidado com aquilo que sai da sua boca. Nós precisamos tomar cuidado. Lucas 15, a Bíblia fala que, eu estou finalizando, viu, irmãos? Quando um pregador diz que está terminando, não acredito nele não, mas nessa aqui você pode acreditar. Pode acreditar. Lucas 15 conta a parábola de uma ovelha perdida. Conta a história de um filho que se perdeu e de uma moeda perdida. E do filho perdido, a Bíblia diz que aquele jovem olhou para o pai. E ele olhou assim: a forma como meu pai administra a casa dele não é muito legal. Eu não suporto mais estar aqui. Eu tenho mais habilidade, eu sou mais esperto. E ele então chegou ao pai e disse assim: dá minha parte da minha herança, eu vou embora. A Bíblia diz que o pai entregou a parte da herança e dias depois ele partiu. Ele foi para uma terra distante. E após ele ter chegado lá, houve uma grande crise. E aquela crise consumiu tudo que ele tinha. E ele começou então a padecer, a passar dificuldades. E ele foi se abrigar a um empreendedor da cidade que tinha uma criação de porcos. E ele desejava comer comida de porcos. A crise, a humilhação foi muito grande. E aquele homem então começou a refletir na vida que ele tinha na casa do pai, nos dons que ele tinha na casa do pai, como ele fluía ao lado do pai. E sabe o que surpreende? É que ele imaginou: poxa, eu tinha um pai tão bom e eu nunca dei valor. Quantos filhos hoje estão longe do pai? Enterraram os seus talentos, seus dons. Aquele jovem, ele começou a olhar e a dizer assim: eu cometi um grande pecado, eu quebrei um princípio. A Bíblia diz lá em Provérbios 20, que aquele que desonra o seu pai ou desobedece a sua mãe, apagar-se-lhe a sua lâmpada em dentro das trevas. E o que significa apagar sua lâmpada em dentro das trevas? É quando uma pessoa perde a capacidade de não reconhecer os próprios erros, aquilo que está diante do seu nariz. Foi o que aconteceu com esse jovem. E então a Bíblia diz assim: caindo porém em si, pensou consigo: olha, como que as coisas de Deus é perfeita. A Bíblia não fala que quando lembra-te de onde caíste, volta ao primeiro amor? É isso que ele fez. Lembrou de tudo. Ele diz assim: voltarei ao meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me perdoe e recebe-me como um dos teus criados. E ele fez o caminho de volta. E quando ele faz o caminho de volta, a Bíblia diz que o pai ainda o avistou de longe. O pai correu, abraçou, beijou, chamou os criados e disse: ei, coloque as melhores vestes nele, coloque sandálias nos pés, colocou um anel de identidade e mandou matar um boi, mandou fazer um grande banquete. Você sabe qual é o maior ensinamento dessa história? Não são os filhos,
que estão fora da casa do Pai são os que estão dentro da casa e se recusam a entrar no banquete. Estão sentados, acomodados, com os talentos enterrados e olhando para o erro do seu irmão, sem permitir que ele flua naquilo que ele tem que fluir. Quantas vezes nós olhamos para a eclésia, para o corpo de Cristo, sabemos que nós temos chamado, Deus falou, Deus está falando, mas nós colocamos defeito. O pastor prega mal, a irmã canta igual uma cigarra, não vou, é defeito nisso, é defeito naquilo. Para tudo nós temos uma reclamação, para tudo nós temos alguém para apontar o dedo. Deixa eu te falar uma coisa, mostra na Bíblia alguém reclamador, murmurador que prospera. Mostra na Bíblia alguém no deserto que murmurou e que entrou na terra santa, na terra da promessa. Mostra. Não vi um. Por quê? A reclamação, a crítica é uma impotência que está instalada dentro da pessoa, irmãos. Nós não vamos ser filhos dentro da casa do Pai sem fluir, não. Nós não vamos ser filhos fora da casa do Pai, sendo humilhado pelo diabo. Às vezes alguém viu alguém que caiu e diz: eu te avisei, e joga na cara. Não joga não. Esse pai não jogou na cara não, porque lá o diabo já tinha humilhado muito, bateu demais naquele lá. Aqui é um lugar de redenção, é um lugar de restauração. Quando Davi encontrou esses homens, ele disse: ei, vocês já apanharam muito, agora chegou a hora de vocês revelar o talento de vocês. Você já imaginou, a partir de hoje, os frutos que você vai gerar? Imaginou não? Começa a se imaginar agora aí. Começa a se preparar. Muitos de nós, às vezes nós nos olhamos no espelho e nós não nos vemos na nossa plenitude. Eu lembro de uma vez, eu fui para um acampamento, nós passamos um tempo lá e tinha um espelho, quando a gente entrava no refeitório, que o espelho era endemoniado. Ele era endemoniado, te garanto. Por quê? Eu observei as mulheres passar diante dele e corria. Eu falei: quando mulher correr de espelho, tem um trem errado. E eu olhei assim, quando eu cheguei assim, que eu me olhei no espelho, eu fiquei assim: o sangue de Jesus tem poder, pelo amor de Deus, isso é o capeta desse espelho. E as mulheres corriam, não ficavam naquele espelho. E eu ficava de lado, quando eu ficava assim, eu mudava a posição, eu ficava assim. E eu digo: sangue de Jesus, isso é o demônio desse espelho, irmão. Tem gente que se vê desse jeito, tem gente que está dessa forma. Eu queria te convidar nesse momento, você se colocar de pé. Eu quero fazer um ato profético aqui essa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Enquanto o ministério de louvor ministra essa música, essa canção, que você olhe para os lugares onde um dia você resistiu, onde um dia você saiu da casa do Pai, do lugar onde você fluía, onde os seus dons tinham validade, e você ouviu palavras que te machucaram, te feriram e te levaram para longe do Pai. Analise na sua vida através dessa canção. Feche os seus olhos e se permita Jesus entrar em um lugar agora onde a cura chega na sua casa. E logo depois eu vou estar orando com você. Senhor, eu sei que muitas vezes tenho te feito chorar, tenho feito tantas coisas que vieram a ti magoar. Senhor, eu sei que muitas vezes
diante do que você ouviu, apesar das feridas que um dia você carregou, o Senhor pode curar outras vidas através daquilo que você viveu. Pois o mais importante não é o que fizeram com você, mas é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar para você acionar em todas as áreas e setores da sua vida. Que você saia de onde você está agora e você venha aqui à frente dizer: Senhor, eu aceito o meu chamado, eu ativo o meu dom, eu saio desse lugar de limitação, eu saio desse lugar onde as portas se fecharam para mim, onde eu tento prosperar e não vai, a coisa não anda. Eu saio desse lugar de julgamento, eu saio desse lugar de acusação, eu saio desse lugar de vítima, eu saio agora dessas prisões do passado, e eu coloco um fim essa noite, eu dou um basta. Cada passo que eu dou diante do teu altar é uma renúncia e um posicionamento na tua frente. E eu declaro que eu me posicionando para que 2025 seja um ano de transbordo na minha vida. Eu quero te convidar para você vir aqui à frente. Você, que o Senhor falou com você, e você diz assim: olha, chegou a hora, não dá mais para renunciar. Quantas vezes você disse: me dá um tempo, me dá um espaço. Quando eu precisar de ti, eu te chamo, me deixe em paz, sem cuidar de mim. É com você que Ele está falando. Senhor, hoje estou aqui. Coloque para fora nesse momento o choro que você tem que derramar, a renúncia que você tem que fazer. Se lance aos pés dele e diga: Senhor, cada lágrima é uma renúncia e um posicionamento. Eu me posiciono no meu chamado, nas minhas decisões. Coloque sua mão bem no coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos nesse momento que o Senhor envie os teus anjos aos lugares de necessidade, aos lugares onde precisa de uma cura, aos lugares de dores, aos lugares das prisões e cadeias mentais, de todas as acusações, todos os lugares onde os contratos foram rompidos, de todos os lugares de humilhação, de todos os lugares de abuso, de todos os lugares de renúncia. Pedimos que o Senhor envie o teu anjo agora e acione o dom de cada um, assim como Paulo desperta Timóteo e o orienta a despertar o dom. Nós queremos chamar a existência nessa noite um novo tempo e uma nova estação. Que a graça do nosso Senhor Jesus venha nesse momento, trazendo paz, trazendo cura. Eu ministro nesse momento na sua vida uma nova estação. Eu declaro nesse momento que toda culpa, toda dor, todo abandono, que você seja tirada desse lugar, desses lugares de humilhações, de injustiça, desses lugares de dor. Eu declaro agora que o Espírito Santo do Senhor desperte em você o Espírito da verdade, que o encorajador, o Espírito Santo, esteja em você, para que esse ano
seja um ano de comer frutos adocicados. Que esse ano os seus frutos apareçam. Que o Senhor te faça forte. Que o Senhor te resplandeça. Que o Senhor desperte em você a graça do Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor na sua casa, na sua família. Você que nos ouve, você que está diante nesse momento de um celular e de um televisor, eu profetizo agora um milagre na sua vida. Eu declaro agora, aqui tem gente sendo curada nesse momento, e eu ministro uma unção de cura nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar, tem gente sendo curada aqui agora. Eu vejo aqui alguém aqui, ó. Eu estou vendo um fogo aqui no estômago. Há um fogo, você está sentindo queimar aqui agora. O Senhor está te curando. Eu vejo algo que está saindo. Está saindo, está saindo. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor te cura, é o Senhor que te cura essa noite, é o Senhor que te sara, é a mão de Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor venha sobre você, na autoridade do nome do Senhor. Legiões, ouçam a voz de Deus, em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade vai queimando e vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus. Vai queimando e vai saindo agora. Tem uma pessoa que está sentindo como se fosse um arroto. Deus está curando, é você, é você. Deus está te curando agora. É o Senhor te visitando. É o dia do Senhor na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Convidar aqui essa noite a pessoa que decidiu voltar para a casa do Pai. Se você é uma pessoa que estava frio, distanciado, ou que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e você está aqui essa noite, levanta a sua mão, vem aqui à frente aqui, ó. Você que quer entregar a sua vida para Jesus e diz assim: a partir de hoje Jesus entra com a intervenção na minha casa. Eu te chamo aqui à frente. Levanta a mão e vem aqui. Se é você, se você sentiu, o Senhor falou com você. Você. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, apresentamos a vida da tua filha. Entra na vida dela com autoridade, com poder. Derrama a tua graça. Visita agora, Senhor, aquilo que um dia foi um peso na vida dela. Tira todo esse fardo, toda essa dor, tudo aquilo que foi vergonha e humilhação. Tira agora ela desse lugar, Senhor, desse charco de lodo, desse emaranhado. Desata todos os nós. Eu ministro agora. Recebe cura. Recebe em nome do Senhor Jesus. Eu declaro o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus na sua vida. Eu declaro uma nova estação, um novo tempo, tempo de ser feliz, tempo de alegria, tempo de alegria, em nome de Jesus. Como tu bem queres, abro meu coração para me curar.
bem mais do que eu mereço. Adorar-te é bem mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar bem junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, sinceridade. Derramar perante todos os meus sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti. Para mim, Pai, nós oramos nesse momento, colocamos diante de Ti, pedimos cura nesse lugar, a restauração, que Teu Espírito Santo da verdade venha em nome do Senhor Jesus sobre cada pessoa aqui nessa noite. Que você abra as mãos assim, ó. Abra as suas mãos. Eu profetizo agora em você o milagre na sua casa. Eu profetizo agora em você a cura. Eu profetizo agora a autoridade. Eu ministro em você a unção. Eu ministro o poder de Deus, a capacidade de transportar os problemas que cercaram a sua casa. Eu profetizo longevidade em nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas, Senhor. Pastora.